Nós estamos na reta final dessa temporada, né? Graças a Deus, no bom sentido, né? De que Ele tem nos dado capacidade intelectual para nos debruçarmos sobre a oração do Pai Nosso, né? Não graças a Deus no sentido de vamos nos livrar disso, né? Pela vontade dele nós aqui chegamos, né? Nós temos mais, além dessa mensagem de hoje, nós temos mais outras duas para encerrarmos o Pai Nosso, e assim no semestre que vem poderemos finalizar como um todo, né, o Sermão do Monte, na última temporada, que será, no caso, a quinta temporada, né? Então, que Deus possa falar conosco nessas últimas 3 mensagens, e principalmente, né, que tudo aquilo que nós vimos, né, ao longo desses meses possa fazer sentido de certo modo, né? Que de agora em diante, sempre que nós nos ajoelharmos para orar o Pai Nosso, nós possamos relembrar dos conceitos fundamentais que discutimos, que estudamos e que comentamos aqui. E se porventura, né, algum deles tiver passado em branco ou esquecido, você pode acessar lá o canal, né, do YouTube, onde tem tudo bonitinho lá. Você pode revisar os conceitos, né, e estudar mais um pouco, né? Eu quero, daqui a algum tempo, separar alguns meses para revisar, né? Deus fala conosco de diversas formas, né? Então vai ser uma experiência boa ver Deus falando através da minha própria pregação comigo mesmo, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo de número 6. Nós vamos começar a estudar o versículo 13, que é um dos últimos versículos aí da oração do Pai Nosso. Na verdade, o último versículo, né? Porque os versículos 14 e 15, se você se recorda, nós já estudamos. Lembra disso? Né? Quando nós estávamos estudando sobre o conceito do perdoai as nossas dívidas, nós fizemos um salto, né? Lá para o material suplementar, né? Que é o versículo 14 e o versículo 15. Então nós vamos encerrar a oração do Pai Nosso agora com o versículo 13. Nós vamos dividir o versículo 13, né, em partes A, B, C e D, né? Talvez você esteja acostumado a dividir os versículos em parte A e B apenas, né? Nós vamos dividi-lo aqui em 4 partes, para que nós possamos estudar e entender todos esses aspectos. Vamos ler a partir do versículo 9, como nós temos feito, para que a gente pegue todo o contexto da oração. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Nós começaremos a estudar esse trecho hoje, né, do versículo 13, que é o não nos deixe cair em tentação, ou não nos deixeis cair em tentação, ou não nos conduza à tentação. Vai depender da versão a qual você estiver acompanhando aí. Essa é a parte final da oração em si, né? E essa parte, ela, como eu disse, está composta aí de 4 trechos que nós iremos nos debruçar sobre eles. Além de ser a parte final da oração, é também a última das petições relacionadas a nós, né? Nós vimos que são 3 as petições relacionadas a nós, e essa seria a última petição, né, dentro da oração que nós fazemos a Deus com respeito a nós mesmos, né? O não deixeis cair em tentação. Dentro desse contexto, nessa parte A do versículo,
nós temos uma palavra-chave, que é a palavra foco do nosso estudo nessa noite, que é a palavra tentação. Nosso objetivo, então, hoje é tentar compreender, né, um pouco mais a fundo aquilo que Jesus está querendo dizer com este termo, com esta palavra tentação, agora no finalzinho da oração. Se nós olharmos para o texto original, e isso é sempre muito relevante, né? Procurarmos no original que aquele termo, o que aquela palavra está querendo nos dizer, isso sempre nos diz muito dentro de uma interpretação sadia, né? Dentro de uma interpretação condizente com aquilo que a Escritura está dizendo. Eu estudei o grego, mas eu aprendi apenas a transliterar, né? É uma forma que a gente tem de entender o grego a partir do radical das palavras. Bom seria que todos nós, né, que professamos a fé cristã, tivéssemos tempo suficiente, não apenas de estudar o grego, mas estudarmos o hebraico, né? O hebraico é muito mais difícil ainda, né? Muito mais complexo. Dentro da língua grega, nós vimos que Mateus, né, que era uma pessoa muito inteligente, ele escreveu essa oração em duas línguas, né? Primeiramente, ele deve ter escrito no aramaico, que foi a língua a qual Jesus pronunciou essa oração pela primeira vez, e depois ele traduziu para o grego, para que esta oração dele pudesse alcançar, para que esses escritos, né, e consequentemente a oração, pudesse alcançar um número maior de pessoas, porque o grego era a língua universal daquela época. E aí, quando Mateus escreve esta palavra, né, tentação aqui, ele usa o verbo peirasmos. Esse verbo peirasmos, ele é uma palavra no grego considerada como palavra neutra. Então, ela não tem uma conotação. A conotação da tentação, que hoje nós temos como tentação é algo mal, é algo ruim, essa conotação ela vem muito tempo depois, a partir da versão King James, e principalmente por conta da tradução para o inglês, né? Onde o peirasmos recebe a denominação de tentação. Então, hoje, quando alguém vira para você e fala assim, nossa, né, passei por uma tentação hoje, você já pensa em algo ruim, né? Por mais que ele vá te contar que a tentação era um pedaço de torta de chocolate, mas ele estava de jejum de doce, né? Depois ele conta e você fala assim, nossa, mas essa tentação aí em certo sentido, né? O bolo é gostoso, o bolo é algo bom, né? Mas a tentação, o fato dele ter colocado a palavra tentação, já traz no seu subconsciente algo que é ruim, né? Algo que é mal. Todavia, né, esse termo, quando ele foi utilizado aqui, ele não tinha esse contexto de algo, né, que tenta te levar à queda, algo que tenta te conduzir àquilo que é má, certo? Então a gente precisa entender o contexto dessa palavra. Peirasmos aqui, ele foi usado como um contexto neutro, né? Não como um contexto de coisa ruim, certo? Esse é o primeiro ponto. Quando nós olhamos para o conceito bíblico, nós vamos entender que esse conceito de peirasmos, né, que foi traduzido como tentação, ele é um conceito que não é apenas sujeitar alguém a algo que pode levá-lo à queda. Muito pelo contrário, o contexto de peirasmos, nos termos bíblicos, ele nos leva a uma ideia que é exatamente o colocar à prova, pôr alguém à prova, né? E pôr este alguém à prova para que ele possa desempenhar, ou para que ele possa desenvolver ou demonstrar todas as suas capacidades, ou toda a sua condição de resistir àquela prova, sendo, portanto, aperfeiçoado a partir desse momento. Talvez tenha ficado assim muito extensa a definição,
você vai entender com os exemplos. Eu separei 2 exemplos para que você possa entender. Um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos esse conceito de peirasmos ser aplicado, por exemplo, a Abraão. A Bíblia diz que Deus coloca Abraão à prova, né? Lembra lá do episódio que Deus coloca Abraão à prova exigindo o sacrifício de Isaac? Quando Deus coloca Abraão à prova, você concorda comigo, né, que Deus não queria que Abraão matasse Isaac, né? Deus não coloca Abraão à prova, tipo assim, com a ideia, eu vou colocar Abraão à prova aqui para ele cair na tentação, para ele matar o filho dele. Não era essa a ideia de Deus, né? A ideia de Deus ao colocar Abraão à prova era o quê? Testar a lealdade e a obediência de Abraão, tornando dessa forma Abraão, de fato, o pai das nações que Deus queria que Abraão se tornasse. Então a ideia de Deus não era uma ideia má de fazer com que Abraão pegasse ali o cutelo e matasse Isaac. Deus queria ver até que ponto Abraão seria de fato obediente. Então era uma provação, era uma prova para que Abraão pudesse demonstrar, né, toda a sua lealdade, toda a sua obediência. Da mesma forma, se nós formos lá para o Novo Testamento, em Mateus mesmo, né, alguns capítulos atrás aqui, nós vamos ver Mateus relatando a história, o episódio, né, na verdade, de Jesus sendo tentado no deserto. Lembra? E aí você lembra como que Mateus começa a descrever esse episódio? Ele descreve assim, está lá em Mateus capítulo 4. Tendo o Espírito induzido Jesus para que ele fosse ao deserto ser tentado pelo diabo, né? E aí quando você lê isso, você fala assim, o Espírito induziu Jesus. Se nós ficarmos com o conceito de tentação aqui apenas como algo ruim, você vai chegar numa conclusão seguinte, então o Espírito de Deus estava em conluio com Satanás para colocar Jesus à prova? Não. Para fazer com que Jesus caísse? Não era uma estratégia combinada do Espírito e do diabo. Muito pelo contrário. A ideia aqui era o Espírito Santo conduzir Jesus até o deserto. Lá no deserto, o diabo iria fazer parte do plano de Deus para tentar Jesus, mas não com o objetivo de fazer Jesus cair, com o objetivo de lapidar Jesus, de peneirar Jesus e de expressar em Jesus tanto as características humanas, para que ele pudesse passar pela fome, pela necessidade, mas principalmente as características divinas. Então seria uma prova para extrair de Jesus ali aquilo que ele teria de melhor. Você consegue entender então o que o conceito de peirasmos quer nos levar? O objetivo, né, desse propósito, né, não é fazer com que o indivíduo ou com que o cristão venha cair, mas o objetivo é tentar extrair aquilo que há de melhor. E nesse sentido, cada tentação, ela é na verdade uma prova. E quando nós vamos passando por essas provas que são diárias, nós estamos sendo capacitados, renovados. Nesse sentido, eu separei aqui o objetivo real da tentação, o que a Bíblia nos diz, e o papel, ou, entre aspas, o protagonismo, né, de Satanás nesse sentido. O primeiro ponto, o objetivo da tentação, então, não é nos fazer cair em pecado. O objetivo da tentação é fortalecer o nosso espírito. Isso é William Barclay quem nos diz. Nós passamos pela tentação não num sentido de que nós seremos induzidos a cair nela, mas para que o nosso espírito possa ser renovado, revigorado. É muito possível que durante as tentações e as provações nós venhamos cair. Por quê? Porque nós somos homens depravados e pecadores. Quantas tentações você já passou pela sua vida? Quantas provações você já teve que suportar? Se você fosse colocar numa balança, você tem mais
êxitos ou momentos de falha quando você passou pelas provações? Se nós formos contabilizar, os nossos êxitos acabam sendo pequenos, comparado às vezes que nós caímos. Por quê? Porque a nossa tendência adâmica é que a gente caia nas tentações. Mas o objetivo de Deus não é que nós venhamos cair. O objetivo é que nós venhamos a cada provação, a cada tentação, obter êxito. E dentro desses aspectos, sairmos cada vez mais forte. Você já parou para pensar a mulher que você seria, ou o homem que você seria, se você não tivesse caído no tanto de tentação que você já caiu? Esse também é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que hoje você fosse uma pessoa já muito melhor. E para continuar tentando extrair de você o homem melhor, a mulher melhor, Ele vai permitir com que novas tentações, com que novas provações venham te suceder, para que nelas você aprenda e se torne um homem mais leal, um homem mais obediente, uma mulher mais comprometida. É exatamente esse o objetivo das nossas tentações. E nesse sentido, a tentação ou a nossa prova, ela não é um castigo, né? Às vezes a pessoa fala, estou passando por uma prova, né? Está cantando a música lá, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? E fala isso como se Deus estivesse castigando ela, né? Como se a tentação fosse não, eu tenho que passar pela prova porque eu sou, né? Deus está me castigando. Não. A provação não é um castigo que Deus está impondo para aquela condição humana. A prova é, pelo contrário, fazer com que você se glorie nessa condição humana. É fazer com que você tenha a capacidade de olhar para trás e falar assim, mesmo homem, mesmo pecador, eu consegui vencer a tentação. E Deus nos honra exatamente quando nós assumimos esse propósito, assumimos esse compromisso de falar, eu sei que a tentação virá, eu sei que eu sou falho, mas com a minha racionalidade eu vou fazer de tudo para conseguir vencer. Se eu não conseguir vencer, novas tentações virão. Agora, e se eu vencer? Eu estarei subindo um degrau naquela lapidação, né, que Deus está fazendo no meu interior. Dentro desse contexto, quando nós olhamos, por exemplo, assim, para o Vinícius é engenheiro eletricista e você é engenheiro civil, né? Então, os dois, né? Vocês vão fazer uma obra de excelência, vocês são contratados para fazer o estádio. Não, isso, né? O prédio que vai bater o Orion aqui em Goiânia, né? De excelência, tal, vai ser não sei quantas torres e não sei o quê, um prédio com inteligência artificial e tudo mais, né? Primeira coisa que vocês têm que pensar é, se nós fomos contratados para construir o melhor prédio de Goiânia, prédio com maior excelência, a primeira coisa que nós temos que planejar são ter materiais de excelência para a fundação, para os cabeamentos, para as conexões e tudo mais. Você não vai, né, vocês não vão fazer um projeto de um prédio de excelência comprando o material mais barato para economizar na fundação. Estou certo? Vocês que são engenheiros, né? Agora, esse material que vocês vão adquirir para construir esse prédio de excelência, vocês têm que fazer prova para saber se esse material é o melhor mesmo. Então, esse material ele precisa ser provado para saber se essa barra é resistente o suficiente, se esse concreto é o melhor dentro desse aspecto, se esse fio de fibra óptica é o melhor para condução elétrica e por aí vai. Estou certo ou errado? Você precisa provar o melhor material para que lá no final você possa chegar e falar assim, o prédio de excelência que nos exigiram nós estamos entregando, baseado nos materiais fundamentais que nós utilizamos. Assim é a nossa vida cristã. A sua vida, ela é um prédio de excelência.
Agora, para que você possa chegar lá na frente e falar assim, eu sou um homem de excelência, eu sou uma mulher de excelência, você não vai chegar lá sem antes ter passado pelas provas de cada material que foi sendo usado para a construção do prédio que é a sua vida. A nossa vida, ela é um prédio de excelência, que reflete a glória do Senhor. Agora, para que nós possamos chegar no final da nossa vida e falar assim, eu fui um homem de excelência, nós precisaremos passar pelos vários testes, os testes de todo o material que será usado para construir a nossa vida. E aí vem as provações. É por isso que eu disse, se nós temos uma certeza, né, que é a misericórdia do Senhor a cada manhã, nós podemos ter outra certeza, são provas diárias que nós enfrentaremos, que nós passaremos. Então, esse é o objetivo da tentação, ou da prova, nos fazer pessoas melhores a cada dia, pensando na grande obra que seremos ao final da nossa carreira cristã. Em segundo lugar, a Bíblia, dentro desse contexto, ela é um livro que, em todos os seus aspectos, de Gênesis ao Apocalipse, ela nunca coloca em dúvida a existência do mal. O homem, sim, nas suas vãs filosofias, na forma de discutir e pensar as teorias, né? O homem coloca à prova o mal existe ou não, o que é o mal, né? A Bíblia não. A Bíblia, ela nunca duvida do poder do mal, ela parte de um princípio em não ser um livro especulativo. Já viu tanto que a Bíblia é fantástica? A Bíblia não começa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, falando assim, bom, Deus existe porque ele surgiu assim assado, formado de tantos átomos. Como que a Bíblia começa? No princípio, criou Deus. Ela não se importa em dizer quem é o Deus que criou e como ele estava lá. Por quê? Porque este não é o objetivo. A Bíblia, ela parte de um princípio fundamental de ir direto ao ponto. Não há necessidade de explicar quem é Deus. Uma vez que eu digo que, no princípio, ele criou os céus e a terra, eu subentendo a grandeza, o tamanho, o poder e a magnitude deste Deus que já existe. Então a Bíblia, ela não se preocupa. Quem se preocupa em fazer especulações sobre o que é Deus, de onde Deus veio, se Deus é bom porque o mal existe, são os alunos de segundo semestre dos cursos de filosofia. A Bíblia não está preocupada com esse tipo de especulação. A Bíblia é direta ao ponto. No princípio Deus criou. Você não precisa se preocupar em entender quem é Deus. Um dia você vai conhecê-lo na plenitude. Agora, entenda que ele é muito maior do que o seu entendimento, porque no princípio ele criou os céus e a terra. A Bíblia, ela parte deste contexto, sem ir em especulações. E dentro desse ponto, ela sabe que o mal existe. E ela também não especula ficar, se Deus é bom porque o mal existe, né? E disse Deus, eu sou bom e o mal... Não, a Bíblia não. A Bíblia, ela parte do pressuposto de que existe o ser que é totalmente bom, totalmente justo, e também existe o mal. E contra este mal, a Bíblia nos dá mecanismos. Um mecanismo nós estamos estudando aqui, a oração. É uma forma de lutarmos contra esse mal. A nossa preocupação como cristãos não é ficar buscando filosofias vãs para entender de onde o mal veio. Não que eu estou dizendo que o estudo seja desmerecido. A filosofia é excelente, todos deveríamos estudar filosofia. Agora, nós não podemos perder o nosso tempo querendo descobrir a essência do mal e não orarmos, não remediarmos esse mal que existe entre nós. E é por isso que a Bíblia é clara. Ela diz que o mal existe e ela nos dá as ferramentas e as estratégias para nós agirmos e lutarmos contra esse mal. A Bíblia não concebe o mal como um princípio abstrato. A Bíblia coloca o mal como algo que é palpável, como algo que existe. A Bíblia, ela nomeia o mal.
Nós sabemos disso, e é por isso que eu vou entrar no, entre aspas, protagonista, né, com P minúsculo, de Satanás. Dentro desse aspecto, a Bíblia, ela nos orienta a orarmos para combatermos o mal. E dentro da nossa oração, nós precisamos orar: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. A versão hispano-americana, ela descreve esse livra-nos do mal da seguinte forma: livra-nos do maligno. Por que a tradução hispano-americana coloca o mal como maligno? Porque ela personifica a maldade em um ser, em uma pessoa. Essa mesma versão, ela é a versão que está dizendo: não nos induzas à tentação. Ou seja, não me leve à tentação. Mas se para o meu bem eu precisar passar pela tentação, que lá na tentação o Senhor me livre do mal. Você consegue entender o que Jesus está falando? Nós precisamos orar. Olha, Senhor, é a mesma oração que Jesus fez quando ele estava prestes a ser crucificado. O que Jesus fala para Deus, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus estava, em outras palavras, orando este versículo. O que Jesus está fazendo? Olha, não me conduza à tentação, mas se for necessário que eu seja conduzido a essa tentação, faça a tua vontade, porque eu sei que o Senhor me livrará do mal durante a tentação. Essa deve ser a nossa oração. Quando eu falo, né, não me deixe cair em tentação, não é que eu estou pedindo para Deus, me livra de toda tentação, que eu passe o dia ileso, né, que nenhuma tentação chegue perto de mim. Não é esse o motivo, né? Me dá uma vacina, Deus, contra a tentação do palavrão no trânsito, contra a tentação do olhar duas vezes onde eu não deveria olhar, contra a tentação de... Não. Nós teremos e precisamos passar por essas tentações. E é exatamente por isso que nós precisamos orar. Olha, Senhor, não me deixe cair em tentação, não me conduza à tentação. Mas como o Senhor é que sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu preciso passar pela tentação para me tornar um homem melhor, me livra do mal quando eu estiver lá, porque eu sou depravado. E se eu estiver sozinho, eu vou cair. O homem sozinho está em má companhia. Então, se eu estiver sozinho lá, é certeza que eu vou cair. É certeza que eu vou errar. Então, me ajuda lá quando eu estiver sendo tentado. Esse é o nosso foco, de orar pelo não nos deixeis cair em tentação. E Satanás, dentro desse contexto? Esse, entre aspas, ator principal. Lembra quando nós falamos sobre as vontades de Deus? Que existem as vontades preceptivas de Deus? Existem vontades que Deus tem que parece que não estão dentro do script, mas que Deus usa o contexto para que a vontade maior dele seja feita, né? Um exemplo: nossa, teve um acidente em tal lugar e um ônibus cheio de criança bateu em tal lugar. Você fala assim, que absurdo. Aí vem os alunos de filosofia do segundo semestre da Universidade Federal de Goiás, né? Lá do centro acadêmico. Está no segundo semestre e já reprovou 3 semestres, né? Mas acha que sabe discutir o problema do mal, né? Aí ele vem e olha e fala, tá lá, é a prova. Se Deus é bom, por que ele deixa um ônibus desse bater e morre as criancinhas? Não é esse o foco. Enquanto olhar para o foco de forma errada, a pergunta será feita errada e não haverão respostas. Deus permite com que situações e tragédias aconteçam para que um plano maior dele seja revelado. E nós temos que viver em busca desse plano maior. E aí entra a figura de Satanás. A palavra Satanás, no hebraico, o significado dela é adversário, certo? Então você vai encontrar essa palavra, por exemplo, lá em 1 Samuel, né, falando, por exemplo, que Davi era Satanás dos filisteus, era o principal adversário dos filisteus, né?
E Deus trouxe paz, lá em Reis, Deus trouxe paz para o reinado de Salomão, pois ele venceu todos os seus satanases, todos os seus, ele venceu não, ele foi livre de todos os seus adversários, porque, né, Davi guerreou e venceu todos, então Salomão teve paz no seu reino. A palavra Satanás, ela significa adversário. Com o passar do tempo, essa palavra, ela passou a ter um ressignificado, como aquele que acusa alguém diante dos tribunais. Então, sempre que havia um processo ali, litigioso, e que alguém diante de um tribunal precisava acusar o outro, ele era o Satanás, que estava acusando alguém, certo? E esse acusar era um acusar, olha, houve um acidente, né? E aquela pessoa ali, naquele acidente, deixou cair a pedra no pé do indivíduo ali, e o indivíduo ficou paralítico. Então eu estou acusando ele como culpado, né? É um crime doloso, não, né? Mas ele tem a culpa diante do tribunal. Era a função dele acusar aquilo ali. Dentro da cultura judaica havia os céus, que era o tribunal celeste, onde o nosso inimigo nos acusava nesse tribunal diante de Deus. É mais ou menos a história de Jó. Lembra a história de Jó? Que Satanás vem, né, para acusar Jó diante de Deus, e Deus, né, tá vendo meu servo Jó e tal. Era mais ou menos aquilo. E aí, dentro desse contexto judaico, o diabo, ele agora assume um papel, né, de adversário nesse tribunal, mas como ele é corrupto, ele não apenas acusa, mas forja uma acusação contra os filhos de Deus. E aí vem o termo diabolos, que é aquele que acusa ou que forja uma acusação contra determinada pessoa. E aí, dentro desse contexto, a palavra Satanás e a palavra diabo acabam tendo o mesmo aspecto. O caluniador, aquele que traz calúnia, aquele que nos acusa. Satanás, ele vem exatamente com esse aspecto, com esse propósito, de ser o nosso principal adversário, para trazer até nós a tentação, e tentar, de forma melindrosa, caluniadora, fazer com que nós venhamos cair nessa tentação. Entretanto, ele não é o protagonista dessa história. Ele pode até parecer ser o protagonista, mas existe alguém que escreveu o roteiro. E quem que vale mais? Quem que manda, no final das contas, no filme? O ator que está ali encenando ou aquele que escreveu o roteiro? É aquele que escreveu o roteiro. O ator vai ter que fazer exatamente aquilo que o roteirista fez. E o roteiro da nossa história sempre será Deus. Satanás, ele pode até se aproximar de você com as tentações, trazendo diante de você ali as suas provas, mas ele só vai fazer isso porque existe uma permissão de Deus. Então ele estará sendo utilizado para que o propósito maior de Deus se cumpra na sua vida. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? O ator principal de tudo isso não sou eu, não é o diabo que traz a tentação, mas é aquele que escreveu a nossa história, que escreveu desde o princípio da eternidade. E assim nós podemos encerrar com 4 aplicações. Primeiro, como que eu poderia então destrinchar essa parte A do versículo, né? Todas as vezes que eu for orar, né? Senhor, não me deixe cair em tentação. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou falando? Senhor, não nos leve a um tribunal que apresente uma prova a qual eu não possa resistir. Ou seja, Senhor, sempre que eu for ao tribunal, que o Senhor esteja ali do meu lado, como meu advogado, me ajudando a resistir a essas provas que serão levantadas contra mim. Nesse sentido, o nosso foco não deve ser discutir de onde vem a provação, de onde é que apareceu essa tentação, por que eu tenho que passar. Infelizmente, a nossa oração ela é cheia de porquê demais. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo essa tentação?
Por que eu estou indo na igreja, estou dando dízimo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, por que eu estou passando por essa tribulação? Não, esse não deve ser o nosso foco. Nosso foco não deve ser perguntar para Deus o porquê que a prova veio. Nosso foco deve ser estarmos preparados para passar pela prova, porque ela virá. Ela virá, é uma certeza que nós temos. Então, esteja preparado. E assim como Tiago diz lá na sua epístola, né? Considerai por objeto de grande alegria passar pela aprovação, porque a aprovação produz perseverança. Então, o nosso objetivo não é ficar questionando a Deus o porquê da aprovação. O nosso objetivo é dizer: Deus, muito obrigado pela aprovação. Muito obrigado por esse momento difícil financeiro que eu estou passando. Muito obrigado por esse momento difícil na saúde do fulano, da minha família. Muito obrigado por esse momento de dor, de aflição, porque eu sei que isso está produzindo perseverança para o meu coração. E isso é um propósito maior de Deus. Satanás pode até tripudiar, achar, né, inocentemente. É a mesma coisa do Coringa, né, quando pega o roteiro ali, né, antes de ver as cenas finais do filme, né? Se ele for muito bobo, né, chegou a minha vez, né? Batman, né, esperava a piada lá do bêbado com a freira, né, esperava mais de você, Batman, né? Não conhece essa, não? Conhece? É sem graça, mas, né? Essa é boa, né? Só que ele deu bobeira, por quê? Porque ele não pegou as últimas folhas do roteiro. Quem é que manda no roteiro? O roteirista, o ator que escreveu. E no roteiro daquele que escreveu, nós somos eleitos, predestinados. Ele nos predestinou para a salvação. Ele nos elegeu, ele nos escolheu. E nessa predestinação, a nossa aprovação não será para o nosso desastre. O diabo, o Coringa pode até tripudiar nas vitórias dele, mas a cena final já foi escrita, já está escrita. Segundo, eu preciso pedir isso em oração. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Por que eu preciso pedir em oração? Porque se existe algo que toma conta do nosso coração, é a autossuficiência, é a presunção. A forma mais categórica que o diabo encontra de nos derrubar é logo após uma vitória, logo após uma conquista. Prepara, que a queda vai ser grande. É a melhor estratégia dele. Por quê? Porque quando nós conquistamos, quando nós vencemos algo e passamos, é o momento que temos que nos humilhar, a nossa carne fala mais alto e nós nos tornamos o quê? Presunçosos, autossuficientes. Venci aquela, vou vencer essa também. E aí que vem a queda. E aí o que Jesus está falando? Ora sempre. Você está bem? Você venceu? Você conquistou o que você precisava conquistar? Maravilha. Mas ora de novo, não me deixe cair em tentação. Você alcançou o seu objetivo? Você conseguiu vencer aquela tentação? Ora de novo, não me deixe cair em tentação. Coloque o seu espírito todos os dias debaixo desse propósito. Terceiro, essa oração, essa parte da oração é um ato de submissão a Deus. E quando eu me submeto a Deus, eu me submeto ao poder da sua palavra. E o que a palavra de Deus me diz? Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Por isso que eu preciso orar, porque quando eu estou orando e dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, eu estou dizendo para Deus: eu me submeto ao Senhor, eu me submeto à tua palavra. E quando eu me lembro que eu tenho que submeter a palavra, eu me lembro que a palavra me diz: resista, resista a mais essa provação, resista a mais essa tentação, porque quando você resiste, o inimigo foge. E por último, quando eu faço essa parte da oração, eu adquiro, ou eu tomo uma atitude confessional. No mundo perdido como o nosso, no mundo desorientado como o nosso, cheio de devassidão, cheio de perversidão, onde a maldade ela está intrínseca em todos os cantos,
onde a maldade ela vai sendo semeada no nosso coração diariamente, para que o nosso coração esteja cauterizado, né? E você deixa de sentir compaixão, você deixa de observar o que é errado. Você vê tanta notícia de morte, tanta notícia de feminicídio, tanta notícia de aborto, que o negócio parece que fica normal, a nossa mente vai ficando cauterizada. Mas todas as vezes que eu faço essa oração, eu me coloco diante de Deus para confessar a minha insuficiência, a minha insignificância, e para dizer para Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Senhor, não me conduzas à tentação. Mas como o Senhor sabe que eu preciso passar pela tentação, quando eu chegar lá, me livra, porque eu não tenho capacidade de sair das mãos do maligno. Me livra do mal. Eu confesso ao Senhor que quando eu estou sozinho, eu sou perverso. Confesso ao Senhor que quando eu estou sozinho, eu estou na pior das companhias. E assim como Lutero já disse, eu não posso impedir com que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam pouso nela. Então, enquanto eu puder impedir que o pássaro venha e faça ninho aqui, eu vou continuar orando: Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas se for preciso que eu passe pela tentação, esteja ali comigo, estendendo as mãos e me tirando dessa prova, para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. E para que um dia a minha casa e a minha história de vida seja uma casa de excelência, fundamentada sobre provações as quais eu venci. Amém? Que essa seja a nossa oração. Vamos orar? Senhor Deus, soberano Pai, nós nos rendemos diante da palavra do Senhor, com o nosso coração apertado, ó Deus, porque nós não queríamos ser conduzidos à tentação. Saber, ó Deus, e ir de encontro à tentação é algo que não passa na nossa mente. Nosso desejo é fugir da tentação, mas nós sabemos que nós precisamos passar por elas. É o Senhor quem nos conduz à tentação. Ir até a tentação não é obra de poder de Satanás. O inimigo não tem poder para nos conduzir. Quem nos conduz é o Espírito Santo. E o nosso coração treme, ó Deus, em saber que nós precisamos passar pela prova. Treme, ó Deus, porque a prova é difícil. A prova às vezes é dolorosa. A prova às vezes traz vergonha. Mas, Senhor, nós clamamos profundamente que no momento em que o Senhor nos conduzir a essas tentações, tentando nos tornar homens e mulheres melhores, que ali também o Senhor esteja, ó Deus, para nos livrar do mal. Essa, ó Deus, é a única saída que nós temos, é o único escape que nós temos, saber que o Senhor estará ali, pronto para nos estender as mãos. Como pecadores que somos, ó Deus, como falhos que somos, nós pedimos encarecidamente, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas continue nos livrando do mal, todos os dias. É por isso que nós oramos, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.